Glória a Deus, aleluia a Deus. Amados, o rei Ezequias, como nós sabemos, era filho do rei Acaz e de uma mulher chamada Abia, que era filho do profeta Zacarias. E esse rei Acaz, ele era um rei perverso. E a Bíblia, quando ela começa a falar de um dos reis de Israel, né, ou de Jerusalém, ou de Judá, e ela diz assim: fez Acaz o que era mal perante os olhos do Senhor. E Acaz foi um rei perverso. Mas Ezequias, ao assumir o reinado, com 25 anos, ele não quis andar nos caminhos de Acabe, mas antes preferiu obedecer ao Senhor. E Ezequias, ele reinou ali em Judá. Nós sabemos que ali, depois de Salomão, o reino foi dividido, e havia um rei em Jerusalém e havia um rei em Judá. E Ezequias, ele reinava em Judá, e ele reinou por 29 anos. Do ano 726 ao ano 797 a.C. Você sabe que a contagem é feita de forma decrescente. E Ezequias ali, quando ele começou a reinar, ele tinha 25 anos e ele já era um rapaz um tanto experiente, porque ele tinha acompanhado o reinado do seu pai Acaz. Então ele era um jovem, mas era um jovem já experiente, porque ele estava ali vendo tudo que o pai estava fazendo. Ele estava acompanhando a situação do povo de Israel. E como Acaz era um rei perverso que não temia ao Senhor, Acaz influenciou o povo a se desviar de Deus. Acaz fez imagens de fundição para o povo adorar, levantou altares, levantou altos a outros deuses, e ele ajudava o povo na idolatria e a se desviar da lei do Senhor. E quando Ezequias assume o reino, ele encontra o povo totalmente desviado, totalmente idólatra e longe dos caminhos de Deus. E Ezequias, vendo aquela situação, ele sabia que aquilo não era bom para Israel, ele sabia que aquele não era o propósito de Deus para aquele povo. E quando Ezequias assume aquele reinado, ele começa a organizar aquela terra. E foram muitos os feitos de Ezequias. E Ezequias, a primeira coisa que ele fez, em um ano que ele estava reinando ali, ainda se fosse hoje, a gente diria que era um período de transição, quando ele estava conhecendo os problemas do rei. E antes desse período, a primeira coisa que Ezequias fez foi na casa do Senhor. E quando ele chegou na casa de Deus, ele observou que as portas do templo estavam destruídas. Porque o povo não se importava, e como Duda falou aqui, o povo não valorizava mais a presença de Deus. O povo estava vivendo para si mesmo e na idolatria. E ali, quando Ezequias chega ali, que ele observa que a casa de Deus estava abandonada, que o templo estava abandonado, que o povo estava desviado do Senhor, Ezequias reúne ali os seus conselheiros, Ezequias reúne o povo e começa a falar: a partir de hoje, a realidade de Judá vai mudar. A partir de hoje, essa terra vai servir ao Senhor. E ali Ezequias, ele começa a reparar o templo. Ezequias começa a observar que aquele povo estava agindo de forma desorganizada. Ele então começa a construir celeiros para guardar o trigo. Ele observou que os objetos de valor da casa de Deus estavam empoeirados, abandonados. Ezequias então constrói um depósito para guardar todos os bens preciosos daquela terra. Edificou as cidades que estavam destruídas. Então a primeira coisa que Ezequias fez, quando ele assumiu o reino de Judá, ele organizou aquela cidade. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita no meio da bagunça. Ele não habita no meio da sujeira. A presença de Deus, ela se manifesta para quem a valoriza, para quem a busca, para quem dá lugar. E o povo de Israel não estava dando lugar ao Senhor. E Ezequias, ele começa a trabalhar, ele começa a organizar aquela cidade, e ele faz mais escudo, e ele faz revista na guarda, e ele arruma a casa de Judá. E ali, quando nós encontramos aqui nessa palavra, no capítulo 32, se vocês lerem aí um pouco antes, a partir do 29, que é quando nós começamos a ler a história de Ezequias aqui, e aí no capítulo 32 vai dizer assim, no versículo 1, depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentando apoderar-se delas.
Observe aqui que a palavra, de forma muito clara, vai dizer assim, olha, depois dessas coisas e desta fidelidade a quem? De Ezequias ao Senhor. De Ezequias se voltar para o Senhor. Depois que ele organizou a cidade, que ele derrubou os altos, jogou fora os deuses, queimou as imagens de escultura. Quando todo mundo observou que Ezequias tinha se voltado para Deus e estava levando o povo a adorar a Deus, o rei da Síria aqueceu o olho e falou assim, olha, aquela cidade é próspera, nós vamos lá e nós vamos tomar. Então, quando a gente se dispõe a buscar o Senhor, as pessoas começam a nos observar. Os inimigos começam a olhar. E os inimigos começam a desejar aquilo que nós temos. E a Bíblia diz claramente que foi depois desta fidelidade. Então, amados, não se preocupe, porque todo cristão passa luta. Todo cristão passa prova. E se tem um crente que não passa prova, é porque está agradando o inimigo. O povo do mundo tem um ditado que diz assim, que só se atiram pedras em árvores que dá fruto. Ninguém vai jogar pedra numa árvore que você sabe que você não vai derrubar nada. Então o cristão, quando ele começa a agradar a Deus, ele começa a ser atacado, ele começa a ser criticado. Mas quando ele dá lugar a Deus, Deus entra também com a providência e traz o livramento. Aleluia, Jesus. Deus traz o livramento para aquele que clama, para aquele que busca, para aquele que dá lugar. Mas é importante que quando a gente começa a se dispor para o Senhor também, a gente dê lugar a Deus e a gente comece a consertar a casa. E aí o consertar a casa é consertar a nossa vida. Porque quando a gente vem, Eric, para a presença de Deus, e Deus nos chama, e Ele fala assim, olha, vinde a mim. Jesus diz isso, Mateus 11, 28, vinde a mim. Aí Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus não diz assim, olha, vai lá, deixa de beber e vem. Vai lá, deixa de beber, depois tu vem. Ó, vai lá, para de estar nas festas e depois tu vem. Não. Ele diz, vinde a mim. Então, quando a gente vem com todas as nossas bagagens, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas lutas, né, amor? E quando chega na presença de Deus, e a gente começa a buscar, a gente começa a dar lugar, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar. Fazendo uma limpeza de dentro para fora. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura. Então, quando a gente começa a fazer isso, começa a dar lugar, e foi o que Ezequias começou a fazer no povo de Judá, o inimigo começou a observar e o inimigo veio atacar. E na nossa vida não é diferente. Quando a gente quer dar lugar, quando a gente quer buscar, aí as provas começam. Aí as lutas começam. Porque o inimigo, ele quer a todo custo nos tirar da presença de Deus. Ele quer a todo custo abater a nossa fé. Ele quer a todo custo nos desanimar. E ele é tão sagaz e tão cruel. E aqui eu lendo essa palavra, meditando, há algum tempo eu preguei aqui sobre a serpente de bronze que Moisés levantou. E aí essa serpente, ela apareceu lá na história, né, do Êxodo, e depois sumiu. E a gente encontra ela novamente aqui no livro de Ezequias. E a serpente de bronze, que lá atrás representava a presença de Cristo, porque quem olhasse para a serpente seria curado. Aí nós encontramos ela aqui em Jeremias agora, em Ezequias agora, e essa serpente virou um objeto de idolatria. O povo estava queimando incenso a essa serpente. E ali, quando Ezequias ele observa aquela situação, e ele fala, isso não agrada a Deus. Ela foi criada com um propósito e o povo se desviou desse propósito. Amados do Senhor, a gente não pode se desviar do propósito de Deus. A gente não pode deixar o propósito de Deus na nossa vida, porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a cair. E a Bíblia diz que o pecado sendo consumado leva à morte. Então a gente, como a Bíblia diz, né, quem coloca a mão do arado não pode olhar para trás. E a gente, como servo de Deus, não pode olhar para trás. Mas tem que procurar dar lugar para seguir firme na presença de Deus. E aquela serpente ali, chamada, tinha até o nome, Neustã. O povo estava queimando incenso a essa serpente. E ali Ezequias destruiu essa serpente. Porque havia se tornado um objeto de idolatria. Nas nossas vidas, nós não podemos ter idolatria, não.
nós devemos tão somente adorar ao Senhor. E ali o povo de Israel tinha se desviado de uma tal forma, porque eles conheciam a história, eles sabiam com que propósito aquela serpente foi feita, mas eles se desviaram do caminho do Senhor. Eles já estavam à margem desse caminho. E ali Ezequias organizou aquele povo e trouxe o povo de volta à presença de Deus. E aí quando Senaqueribe vem, ele fala para Ezequias e ele afronta o Deus de Israel, dizendo: olha, eu vou aí, eu vou tomar essa cidade, e quem é o Deus de vocês que vai poder me livrar? Quem é o Deus de vocês que vai me impedir de tomar essa cidade? E ali quando o Senaqueribe faz isso, ele não está afrontando Ezequias, ele está afrontando Deus mesmo. E quantas vezes a gente pensa que está falando algo com o servo de Deus, está ferindo a presença de Deus, que está na presença daquele mundo, na vida daquele mundo. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente diz. Porque Deus é o Deus vivo, que vê e ouve todas as coisas. Ele vê tudo, e ele sabe tudo, e ele ouve tudo. E quando Senaqueribe faz isso, ele achou assim: olha, eu vou deixar Ezequias com medo. Eu vou deixar o povo dele aterrorizado. Porque eu já fui tal e tal nação que era muito maior do que essa e venci. Quem é o Deus deles? Quem é, irmãos, o meu e o teu Deus? Um Deus todo-poderoso, Deus vivo, que pode todas as coisas. Aleluia. E ali, amados, quando Ezequias ouve isso, certamente Ezequias ficou preocupado, ficou ansioso. Mas Ezequias tinha uma qualidade. Ezequias tinha fé. Ele tinha convicção do poder do Deus de Israel. E ele começou também a se preparar. E a primeira coisa que Ezequias fez, ele já tinha organizado ali a questão espiritual de Israel. Então, quando Ezequias ouve essa notícia e sabe dessa ameaça de Senaqueribe, Ezequias arruma a casa. Aleluia! Eu coloco casa aqui como cidade. E ali, a primeira coisa, a cena que Ezequias fez, chamou os seus conselheiros e falou: olha, Senaqueribe está vindo. A gente precisa tomar aqui algumas providências, a gente precisa corrigir aqui, ver quais são as nossas fraquezas aqui e começar a trabalhar, porque ele está vindo. E ali Ezequias vai, e a primeira coisa que ele faz, falou assim: há um fonte de água lá fora. A cidade era fortificada. E as pessoas, para usar água, não era como hoje, que tem encanamento, as pessoas tinham que sair da cidade e buscar água. E ali Ezequias fala assim: olha, por que viria o rei Senaqueribe e acharia tanta fonte de água? Vamos descobrir essa fonte. Amados do Senhor, naquele tempo, quando não havia tecnologia, naquele tempo, quando não havia os mecanismos de construção que tem hoje, Ezequias ele fez um aqueduto. E naquele tempo nem chamava aqueduto, ele construiu um canal. A fonte de Gion, ela ficava ali a leste da cidade de Davi, de Judá, e era mais ou menos ali aproximadamente 513 metros da cidade. E naquele tempo, quando não havia tecnologia, Deus deu a Ezequias estratégia. Aleluia. E Ezequias ajuntou aquele povo, e eles construíram ali um canal que levava da fonte de Gion até dentro da cidade de Judá. E depois que eles construíram aquele canal, e era um canal subterrâneo, eles taparam a fonte de água. E isso foi uma estratégia que Deus deu. Então Ezequias, a primeira coisa que ele fez, ele tapou as fontes. E é assim que a Bíblia diz, que ele tapou, escondeu, guardou. Aí Provérbios vai nos dizer que sobre tudo que se deve guardar, devemos guardar o coração. Vocês já leram isso? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amados, o guardar a fonte aqui, Ezequias guardou literalmente. Ele escondeu literalmente. Eu não sei se foi com barro, com palha, com árvore, mas a Bíblia diz que ele tapou aquela fonte de uma forma que eles não conseguiram descobrir que dali jorrava água. E o povo estava ali dentro da cidade, e por meio daquele canal, se fosse hoje, nós diríamos assim, tinha um chafariz. E o povo pegava a água que vinha fresquinha
vinha da fonte direto dentro da cidade. Aí lá em Salmos 46:4 vai dizer assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aleluia, Jesus. Eles estavam esperando que Senaqueribe viesse. E ali, quando Senaqueribe sentiu aquela cidade, eles pensavam assim: olha, em algum momento eles vão ter que sair para buscar água. E a gente vai entrar. Em algum momento eles vão ter que sair. E nesse momento a gente vai atacar. Mas eles não sabiam que Deus já tinha dado estratégia. E a fonte de água estava coberta. E aí a gente traz isso para a nossa vida. E o que é tapar a fonte nas nossas vidas? É nos afastar daquilo que faz mal. É se desviar do mal, como Deus falou a respeito de Jó, que se desvia do mal. Quando a gente se desvia do mal, a gente está tapando a fonte. Quando a gente evita a maledicência, a gente está tapando a fonte. Quando a gente evita criticar os servos de Deus, a gente está tapando a fonte. Aleluia. Quando a gente evita estar assistindo filmes pornográficos, a gente está tapando a fonte. Quando a gente deixa de ouvir as músicas mundanas, que são gatilhos, para despertar lembranças do passado, a gente está guardando as fontes. E isso é sério, amados. Nós, enquanto servos de Deus, precisamos guardar a nossa fonte, esconder, tapar, como fez Ezequias. Aleluia, Deus. Para que o inimigo não venha e beba dessa água. Para que o inimigo não encontre lugar. Então nós precisamos tapar as fontes. E aí eu repito para vocês o que diz Provérbios. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Quando a gente evita criar raiz de amargura no nosso coração, a gente também está tapando a fonte. Quando a gente não permite que o espírito de antipatia entre nas nossas vidas, nós também estamos guardando a fonte. A nossa fonte, ela não pode ficar exposta para que o inimigo não se aproxime de nós. Para que ele não faça disso uma arma para nos atacar. E Ezequias, ele tapou a fonte. Outra coisa que Ezequias fez, ele reconstruiu a cidade. A Bíblia diz que Ezequias, ele foi lá e reconstruiu aquele muro. Ele falou para ele, juntou o povo, ele falou: olha, Senaqueribe está vindo aí. Ele quer atacar a cidade, e nós não temos força para resistir. Então nós vamos ver aí esse muro, onde houver uma brecha, onde houver um buraco, nós vamos tapar. E como esse muro já é antigo, nós vamos construir outro por fora. E Ezequias, além de ter tapado todos os buracos que havia no muro antigo, Ezequias construiu outro muro. Sabe o que é isso, Deus? Ezequias estava fortalecendo a cidade. Aí Salmo 46:1 vai dizer assim: olha, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Quando Ezequias ele constrói aqueles muros, ele fortalece aquela cidade, e a gente observa ali que ele reforçou o que já existia. Amados do Senhor, o que é para a gente fazer, Deus não faz. Deus dá sabedoria, Deus dá estratégia, Deus dá ferramentas. Mas o que é para a gente fazer, Deus não faz. Ezequias confiava no Senhor. Ezequias era fiel ao Senhor. Mas ele sabia que essa parte ele precisava fazer. Na minha e na tua vida não é diferente. O que é para a gente fazer, Deus não faz. A gente precisa pedir estratégia, a gente precisa pedir sabedoria, a gente precisa consertar os nossos muros, as nossas defesas, levantar as nossas defesas contra o inimigo. A Bíblia diz que nós estamos vivendo dias maus. O inimigo ele não dorme. A Bíblia diz que Deus não dorme nem cochila, e o inimigo também não. Quem dorme é a gente, né? Dorme, né? Todas as vezes. Mas o inimigo ele não dorme. Tanto é que a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor procurando a quem possa tragar.
procurando um meio de chegar até nós. Aí daí a importância de tapar as coisas, para que ele não pode ligar, para que ele não possa passar. Daí a importância de fortalecer os muros. Daí a importância de restaurar os muros. E aí eu pergunto, como é que está a sua defesa hoje? Como é que está hoje a sua armadura diante de Deus? O escudo da fé está no lugar? A couraça da justiça está no lugar? Os pés estão mesmo calçados para o evangelho da salvação? Está aí na sua cabeça o capacete da justiça? Sua defesa está em dia? Olha que coisa interessante quando Paulo fala da armadura de Deus e ele fala do capacete da salvação. Deus poderoso, aleluia. Quando Paulo fala do capacete da salvação é porque a gente precisa guardar a nossa mente no Senhor. E para quando vier as palavras de maldição, para quando vier a inveja, para quando vier as palavras de desânimo, para quando vier tudo aquilo que quer abater a nossa fé, ele não passe pelo capacete da salvação. Glória a Deus, aleluia. É por isso que precisamos ter esse capacete na nossa mente. É para que essas palavras, elas não venham abater nosso ânimo, não venham abater nosso espírito, não venham abater nossa fé. Mas que a gente tenha a mente de Cristo para poder lutar e combater contra essas coisas. Sabe por quê, Marcos? Porque tudo acontece na mente. Tudo acontece na mente. E nossa mente deve ser o Senhor. E para poder levantar essa defesa na nossa vida, a gente também tem que colocar a nossa mente diante de Deus e pedir que esse capacete da salvação esteja no lugar. E às vezes a gente observa uma pessoa tão jovem, tão bonita, e chega com assim, com um transtorno da ansiedade, e a gente olha, meu Deus, é tudo na mente. É tudo na mente. Então é tempo de nós fortalecermos os nossos muros. É tempo de refazer as nossas defesas. Porque o inimigo tem trabalhado para tirar a paz, para tirar a sanidade. Ele tem trabalhado para tirar a salvação. E Ezequias, ele não só tapou os buracos, como ele construiu outro muro ao redor do que já tinha. Porque ele dizia, nós precisamos estar preparados. Observe aí que no versículo que nós lemos, no versículo 8, conosco há um Deus Todo-Poderoso que guerreará as nossas guerras. Ele estava confiante no Senhor. E apesar disso ele sabia, o que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. E eu preciso proteger a cidade. E foi isso que Ezequias fez. E você, o que é que tem feito diante da dificuldade? Diante dos ataques do inimigo, o que é que tu tem feito? Que estratégia tu tem usado para lutar contra isso? Quando a gente dá lugar ao Senhor, Ele vem em nosso socorro. E Ezequias sabia disso. Ezequias tanto sabia que ele chamou os seus conselheiros, chamou os seus príncipes, chamou o povo e falou: olha, a ameaça está aí. E eu preciso da ajuda de vocês para combater. Eu preciso da ajuda de vocês para que a gente possa enfrentar essa situação. Amados, quando a gente está diante da luta, diante da dificuldade, a gente tem que pensar e saber a quem é que nós podemos pedir ajuda, a quem é que nós podemos pedir um conselho, a quem é até que nós podemos pedir uma oração. E é por isso que nós precisamos da Igreja de Cristo. É por isso que nós precisamos ter comunhão com nossos irmãos. É por isso que nós precisamos também estar debaixo de uma autoridade espiritual.
E a Bíblia diz aqui que Ezequias contava com Isaías, que era profeta do Senhor. E foi Isaías, junto com Ezequias, que foi orar ao Senhor. Aleluia, Jesus. E eles confiaram em Deus. E eles buscaram ali. E eles buscaram de Deus a solução para aquele problema, para aquela situação. E o Senhor, olhando lá do alto, estava observando Senaqueribe falar. E Senaqueribe falou, se vocês olharem aí, do capítulo 32, do versículo 9 ao versículo 20, vocês vão observar quão dura foi as palavras de Senaqueribe, falando ali ao povo de Israel. E a Bíblia diz que o povo estava ali do muro ouvindo Senaqueribe falar. Amados, não empresta teus ouvidos ao inimigo. Aleluia! Tenha cuidado, irmãos. Tem gente que gosta de ficar ouvindo vídeo aí no centro, eu vejo também. Mas tenha cuidado, sabe? Porque outro dia eu estava ouvindo um vídeo, e aí a pessoa foi falando e eu fui concordando dela, porque estava certo. Daí a pouco ela argumentou com tal forma e virou o trem. Eu falei, ó, é melhor não ouvir. Porque tem tanto argumento e a Bíblia diz que é impossível, enganaria até os santos. Eita Deus querido. Tenha cuidado com aquilo que você ouve. Aleluia, glória. A palavra diz assim, olha, erreis por não conhecer as Escrituras. Olha primeiro, por não conhecer as Escrituras. E depois, e nem o poder de Deus. Então, quando você começa a ouvir, preste atenção naquilo que você está ouvindo, para que esses lixos não venham entrar na sua mente. Esses argumentos diabólicos, o pastor estava falando aqui no estudo terça-feira, sabedoria diabólica. E eles têm tanto argumento que a palavra diz que naqueles dias o engano seria tão grande que, se possível, enganaria até os santos. E hoje você observa que é tanto ensinamento de heresia, que eles pegam partes da palavra, pegam exemplos da palavra, e aí você vai concordando, você vai ouvindo, isso está certo, isso está na Bíblia, isso está... Daí a pouco ele vira tudo e muda a situação de uma tal forma, você fala, opa, peraí, não é assim. Então não empreste os teus ouvidos a essas coisas, sabe por quê? Para que você não fique confuso. Se você não tem convicção da palavra de Deus, não empreste seu ouvido a essas coisas, porque isso também é tapar as fontes, é fortificar o muro. Para que essas coisas não venham entrar na tua mente. E enquanto Senaqueribe estava ali afrontando a Deus e atacando aquela cidade, as pessoas estavam ali no muro ouvindo, curiosas, querendo saber o que Senaqueribe estava falando. Aí eu volto novamente, coloco o capacete da salvação, para que essas coisas não venham entrar na tua mente e abater a tua fé. Não venha abater o teu ânimo diante de Deus. Lá em Tiago também está dizendo que quem duvida é semelhante à onda do mar. Se você ficar ouvindo esses ensinamentos, se você ficar ouvindo essas coisas, você vai começar a duvidar daquilo que você já sabe, daquilo que você já aprendeu. Então coloque o capacete da salvação, peça direção ao Senhor, levante os teus muros, conserte os teus muros, para que essas coisas não venham entrar na tua mente, que não venha pecar por heresia da sua igreja, a palavra de Deus tem endereço certo. Aí tem gente que diz assim, mas eu tenho que ouvir o contraditório. Na palavra de Deus não tem contraditório, não. Essa é a palavra verdadeira. Jesus é o caminho, o único caminho, não existe outro. Aí a Bíblia diz que quem duvida é semelhante à onda do mar, levada em roda de todo. Erreis por não conhecer as Escrituras. Todos nós precisamos ter convicção da nossa fé e da obra que Deus faz nas nossas vidas. Temos que ter convicção da nossa salvação. Temos que ter convicção dessa palavra que é fiel e verdadeira. Porque isso é tapar as fontes, e essa palavra que Deus traz para nós nessa noite. Tapar as fontes. Jesus está voltando. Não é tempo mais de brincar. Jesus está voltando. E nós precisamos ter convicção da nossa salvação. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esconde, guarda, tapa,
para que o inimigo não venha tomar essa palavra da tua vida. Para que o inimigo não venha que um dia até o momento que tu perde a tua salvação. Até o momento que você se desvie do caminho do Senhor. Aí a gente observa ali o povo de Israel. Se o rei dava lugar a Deus, o povo seguia o rei. Se o rei se desviava do Senhor, o povo também se desviava do Senhor. E aí na Bíblia nós vemos vários exemplos assim. Então a gente fica imaginando, por que a Bíblia diz que aquele povo era um povo de dura serviço? Era um povo que tinha provado os milagres de Deus. Era um povo que tinha visto Deus agir ali olho a olho. E ainda assim, era um povo que vivia se desviando dos caminhos do Senhor. Amados, quando a gente se desvia do caminho do Senhor, a gente sofre as consequências. Olha o que aconteceu com Jonas. Deus falou para Jonas: Jonas, vai para Nínive pregar a minha palavra. Aí Jonas lá e, não vou não, para Nínive eu não vou não. Pegou o navio e foi para Tarsis. Imagina vocês o prejuízo que aquelas pessoas daquele navio tiveram por culpa de Jonas. E Jonas entrou para aquele navio e foi dormir calmamente. E a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade no mar, e aquelas pessoas, eles pegaram aquela carga, jogaram no mar para aliviar o peso do navio, era um navio mercante. Eles pegaram a mercadoria que eles tinham que entregar, jogaram no mar para aliviar o peso do navio, estavam correndo o risco de perder as suas vidas por causa da desobediência de Jonas. Então, quando a gente desobedece o Senhor, quando a gente se desvia do propósito do Senhor, a gente sofre a consequência e aqueles que estão conosco também. Deus é fiel e justo. Glória a Deus. Não é isso. Deus não se deixa escarnecer. E o povo de Israel era assim. Mas quando Ezequias assumiu aquele reinado, ele trouxe o povo de volta à adoração ao Senhor. E ali, Senaqueribe vai e começa a trabalhar e começa a apontar, o povo começa a ouvir, e Ezequias, e enquanto Senaqueribe, de um lado, afrontava a Deus e ameaçava o povo, Ezequias trabalhava. Ezequias não ficou só orando. E aí no estudo também o pastor falou que a fé sem obras é morta. E ali a palavra de Deus diz que enquanto Senaqueribe estava lá, Ezequias foi lá e tapou as fontes. Depois, enquanto uma equipe tapava a fonte, ele reconstruiu. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que nós precisamos orar, mas também precisamos trabalhar. Nós precisamos orar, mas também precisamos nos preparar. Porque aquilo que é para o homem fazer, Deus não faz. Deus faz o impossível. O impossível é para Deus. Mas o possível está em nossas vidas. E a gente precisa fazer. Aí você pode perguntar assim: mas Deus precisa disso? Não, Deus não precisa de nada, quem precisa é nós. Porque enquanto a gente trabalha, porque enquanto a gente faz, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo experiência, a nossa fé vai sendo edificada. E sabe o principal que a gente aprende com isso? A ser dependente de Deus. Porque apesar de toda essa estratégia de Ezequias, de tapar a fonte, de reconstruir o muro, ele sabia que se Senaqueribe entrasse, ele não tinha como resistir. Porque ele não tinha soldados preparados, ele não tinha arma suficiente, ele sabia que ele não podia resistir. Então, apesar de estar trabalhando, reconstruindo o muro, tapando a fonte, a confiança de Ezequias estava no agir de Deus. E ali, amados, Senaqueribe chega às portas da cidade. Aleluia, Jesus. E enquanto ele esperava que ele fosse sitiar, cercar aquela cidade, esperando que o povo saísse para pegar água, ele não tinha uma informação principal, que o povo de Israel estava guardado na fortaleza de Deus. E que eles tinham um rio de água viva que fluía para dentro da cidade. E eles não precisavam sair. Porque ali, na fortaleza de Deus, eles tinham tudo que precisavam. Aleluia.
Quando a gente confia no Senhor, ainda que o inimigo nos cerque, ainda que a luta venha, ainda que a prova venha, no Senhor nós temos uma fortaleza. Está lá no Salmo 46, Deus é meu refúgio e fortaleza. E o povo de Israel literalmente estava na fortaleza de Deus. Não por causa dos muros, não por causa da água, mas porque a mão do Senhor estava com eles. Como bem disse Ezequias no capítulo 8, no versículo 8. Com eles está um braço de carne, mas nós temos um Deus. Aleluia. E nós temos na nossa vida esse Deus todo-poderoso. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que quando Senaqueribe fazia isso, e está aí no 32:19, eu vou ler para vocês. No 32:19. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Essa era a confiança de Senaqueribe. E aí no 20 vai dizer assim: porém, o rei Ezequias e Isaías, um profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao Senhor. Está vendo aí, irmãos? Onde estava a confiança de Ezequias? Eles oraram e clamaram ao Senhor. Será que foi pouco clamor, irmãos? Será que foi pouca oração? O que nós temos feito diante da luta? O que nós temos feito diante da dificuldade? Temos clamado ao céu, clamado a Deus que vem em nosso socorro? Porque quando a gente clama, Deus ouve. É promessa dele. Está lá em Jeremias, no 33:3, vai dizer assim: olha, clama a mim e responder-te. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ezequias e Isaías sabiam disso. É por isso que eles clamaram ao Senhor, clamaram ao céu. E quando a gente clama a Deus, responde. Aleluia. Glória a Deus. Fala para o teu irmão assim, ó. Ninguém toca no ungido de Deus e fica inocente. Fala para o teu irmão. Ninguém toca no ungido de Deus e fica inocente. O salmista Davi falou isso. Saul perseguiu Davi por muitos anos e chegou um momento que disseram assim para Davi: olha, Davi, vai lá em tal lugar, porque Saul está acampado lá e você hoje vai ter a oportunidade. E eles disseram, né, a Davi. E Davi foi com o seu escudeiro. E quando chegou, a Bíblia diz que Saul estava dormindo tranquilamente e a lança bem do seu lado. Aí o escudeiro de Davi falou assim: olha, Davi, essa é a nossa oportunidade. E a Neemia está lá que ela está lembrando da história. Olha, Davi, essa é a nossa oportunidade. Deixa que eu pegue essa lança aqui, ó, e é uma vez só, não precisa nem a segunda. E Davi falou assim: longe de mim tocar no ungido de Deus. Aleluia. Porque ninguém toca no ungido de Deus e fica inocente. Aleluia, Jesus. E Davi sabia disso, amados. Apesar de Saul ter se constituído e se feito inimigo de Davi, ainda assim Davi sabia. Ele está fazendo todas essas coisas, mas é ungido de Deus. Ainda que as ações dele não estejam de acordo com a vontade de Deus, ele é ungido de Deus. E Davi falou: ninguém toca no ungido de Deus e fica inocente. E Senaqueribe, quando ele afrontou ali, quando ele veio contra a cidade de Judá, quando ele falou todas aquelas coisas a Ezequias, ele estava tocando no ungido de Deus. E Deus vê, e Deus julga. E Deus julga. Então, amados, nós temos que ter cuidado com as nossas vidas, com as nossas ações, com as nossas palavras, para não tocar no ungido de Deus, nem de forma consciente, nem de forma inocente. Porque Deus vem e julga. E sabe o que aconteceu aí? Depois desse clamor, o versículo 21 vai dizer assim: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, Deus poderoso, aleluia. os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto
vergonha, é uma coisa linda. Com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua. Oh, aleluia. Cadê a arrogância dele? Cadê o orgulho dele? Glória a Deus. Cadê tanta empáfia quando ele dizia que os deuses de Israel não eram melhor que os deuses das outras nações? Ninguém toca no jeito de Deus. Verdade, aleluia. Não precisou Ezequias guerrear. Não precisou o exército ali da cidade de Judá guerrear. E a Bíblia diz que Deus enviou só um anjo. Imagina isso. Foi só um que Deus mandou ali, falou um só. Não precisa nem outro. E desbaratou todo o exército do rei da Síria. E a palavra diz claramente que ele voltou para a sua terra coberto de vergonha. E depois acabou sendo morto pelos próprios filhos. Então, amados, quando a gente confia no Senhor, quando a gente dá lugar ao Senhor, quando a gente se esforça para fazer a vontade do Senhor, Ele vem em nosso socorro. E Ele envia o seu anjo para guerrear por nós. Porque Ele julga a nossa casa. Ele julga a nossa casa, porque a Bíblia diz que Ele é um Deus de amor, é um Deus de justiça, mas também é um Deus valente e terreno. Ele sabe, Ele cura, mas também Ele luta. Então que possamos colocar a nossa vida diante do Senhor, confiando na sua graça, no seu livramento, no seu amor, porque o nosso Deus nunca falha. Ele é o Deus que chega na hora, e é a hora que nós precisamos. E Ele veio em socorro do rei de Judá. Ele veio em socorro do povo de Ezequias. E Ele desbaratou todo aquele exército, mostrando ali para Ezequias que Ele faz, que Ele opera e que Ele dá um livramento. Aleluia! O nosso Deus dá um livramento. Até quando a gente dorme, Deus é bom. A Bíblia diz que Ele não dorme nem cochila. E eu quero contar uma coisinha só para os irmãos. No domingo passado, hoje está fazendo 8 dias, eu estava aqui na igreja. E não é só aqui na igreja, a gente, todo dia olha. Eu tenho um irmão que é taxista e ele só trabalha na madrugada. Ele gosta de trabalhar de noite e madrugada. E todos os dias a gente ora por ele, todo dia a gente clama, todo dia a gente pede. Domingo passado eu estava aqui na igreja e estava, Senhor, guarda a vida de Pedro. Deus, quando Pedro for naquele carro, o Senhor coloque a mão sobre ele. Senhor, que os teus anjos estejam com Pedro naquele carro. Essa é a nossa oração. Não só minha, de toda a família. E nós estávamos orando. E enquanto eu estava dormindo, Deus estava acordado e chegou na hora certa na vida de Pedro. Pedro bateu o carro ali, na avenida, lá perto da Brasilgás. E a pancada foi tão forte que até o eixo do carro se soltou. E Deus é tão poderoso, amados, que Ele só fraturou o costela. Então eu digo a vocês, o nosso Deus é Deus de livramento. É Deus que chega na hora certa. Deus que vem em nosso socorro quando nós clamamos. E nos dá um livramento até quando nós estamos dormindo. Porque a gente em casa estava todo mundo dormindo. Mas naquela madrugada o Senhor estava presente na vida de Pedro. O airbag disparou e ele machucou, ficou machucado, está sentindo dor. Mas Deus deu livramento. Porque o nosso Deus, Ele não dorme. Tenha certeza disso. O nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele não cochila. E Ele vem em nosso socorro quando nós clamamos. Ele foi em socorro de Ezequias e para o povo de Judá. E Deus também vem em meu teu socorro quando nós clamamos. Amém, irmãos? E possamos clamar a esse Deus, que possamos dar lugar a esse Deus, porque Ele é um Deus bom. É o Deus que guarda, é o Deus que livra. É o Deus presente na hora da angústia, como está escrito no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro presente na hora da angústia. Amém, irmãos? E você possa estar também na fortaleza de Deus, recebendo o zelo e o cuidado de Deus, recebendo o socorro de Deus. Porque Ele vem em teu socorro quando você clamar. Amém? Vamos nos pôr de pé, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.